E no episódio de hoje, com participação especial de Kevin Bacon, a série Mad Men. Police Squad in color. E se você tiver interesse aí de curtir a série aí Esquadrão de Polícia aí do Trio Zaz, vocês podem adquirir através do link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos, ressuscitando aí, uma série já dos anos 80, uma série que já tem um bom tempo, de mercado, vamos dizer assim. Mas tem várias histórias, tem muita coisa pra você falar dessa série, porque é curiosa, Primeiro, é uma série do Trio Zaz, E a gente... eu particularmente gosto bastante do humor dele, muita gente não gosta, não é tão simples, Assim, às vezes é bastante... aquele humor pastelão, assim, tem muita gente que acaba não entendendo também muita coisa. E o Esquadrão de Polícia a série que até catapultou, talvez não tenha catapultado na época, o Leslie Nielsen, Ele ficou mais famoso depois, Qualquer Polícia Vem Aí. Mas foi ali que, sacramentou ali o personagem, o Frank Drebin, que depois virou realmente um hit, no final dos anos 80. Mas é legal falar do Esquadrão de Polícia, porque ele foi uma série que veio depois do Aperte Cintos, Piloto Sumiu, que foi um sucesso no cinema, do Trio Zaz. E aí eles resolveram encaixar, vamos fazer uma série, vamos fazer uma série que, com a temática de polícia, alguma coisa que seja comédia relacionada a isso, e que não deu certo. Infelizmente. A série passou totalmente despercebida, foi lançada pelo canal ABC, para depois de um tempo, eles voltarem com a ideia do Frank Drebin, e o Esquadrão de Polícia, para lançar o Corra que a Polícia Vem Aí, que aí sim virou um sucesso no cinema. E aí que a gente pode até discutir um pouquinho do porquê a série não deu certo e o porquê o filme deu certo. Exato. Só antes, deixa eu só arrumar aqui que tá por dentro. Deixa eu pegar. Você falou aí do estilo de humor, do Trio Zaz, eu também gosto muito. Aliás, acho que todos do Formiga aqui gostamos, não é à toa que a gente fez um programa sobre as comédias do Trio Zaz, inclusive falamos um pouquinho do Corra que a Polícia Vem Aí, falamos um pouquinho do Esquadrão de Polícia, falamos de alguns outros filmes. Então, se você quiser dar uma olhada nesse programa, pode clicar nesse card, ou melhor, acho que é nesse card que está aparecendo. A série realmente, como você falou, ela foi um fracasso, não é à toa que ela foi cancelada com só 6 episódios, Curtíssimos, são episódios de 20 minutos, E o interessante dessa série é que ela pegou todos aqueles clichês de séries policiais da década de 70, Porque, no caso, a televisão ela se popularizou no ambiente familiar norte-americano na década de 50. Na década de 60, você teve uma proliferação de vários seriados westerns, para depois, na década de 70, você ter a questão dos seriados de polícia e tribunal, dominando a grade de programação das televisões. No caso, então, o Trio Zaz, eles pegam esses clichês dessas séries setentistas, tanto é que a própria vinheta de entrada da série, ela é muito parecida com as vinhetas de entrada das séries policiais, só que fazendo de uma maneira, claro, fazendo de tudo uma piada. Mas o próprio figurino, o próprio estilo, os próprios casos de crimes, eles lembram muito os crimes tratados nesses seriados da década de 70. E no que você falou, a questão do próprio tipo de humor, que não sei nem se é o pessoal que saca, mas é um humor complicado de todo mundo rir, Ou você gosta muito ou você acha muito idiota, E eu acho que no caso do Trio Zaz, eles, principalmente na série do Esquadrão de Polícia, eles meio que fazem umas piadas... Eles têm as piadas pastelões nos diálogos, só que em termos de audiovisual, em termos de imagem, em termos de mise-en-scène, eles têm umas piadas meio Monty Python, Só que o Monty Python bem americanizado, Que é o seguinte, as piadas que ocorrem a segundo plano, Então, tem as cenas do elevador, As clássicas cenas do elevador na série, onde o Frank Drebin e o chefe dele, eles estão no elevador, começam a discutir sobre o caso. O diálogo em si já é uma piada, bem no estilo pastelão. E o elevador abre, tem uma piscina, uma mulher vai lá pular no trampolim, ela volta toda molhada e tal. Então, tem essas piadas que vão acontecendo no fundo que são um lance nonsense muito forte. E a gente sabe que piada nonsense tem gente que adora, eu adoro piada nonsense, mas tem gente que acha ridículo. Minha esposa acha muito idiota, por exemplo. Isso. Eu também, minha esposa também, eu gosto bastante. E eu acho que tá muito nisso, assim,
E até pelo próprio lançamento, né, disso como uma série, né, então assim, essas piadas, né, que estão muito presentes no segundo plano, e você tem que muito prestar atenção para você entender, você tem que parar para ver, e aí o que eles descobriram foi mais ou menos isso, né, então você tem um sucesso, que é o Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, né, onde tem essas mesmas piadas, tem de segundo plano, e que funcionaram no cinema, onde é um lugar que você tem a tela grande, você está prestando atenção naquilo, aquilo funciona, e aí o que é, né, óbvio, foram tirar um barato, né, dos seriados policiais, fórmula perfeita. Pô, deu certo o filme anterior, as piadas são boas, vamos brincar com as séries policiais, legal, vai ser perfeito. Só que aí para lançar na tela pequena, não funcionou. Então, e eles mesmos até comentam, né, que não funcionou porque a pessoa está em casa, ela está lá, ou está assistindo alguma coisa, mas também está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então assim, você não saca as boas piadas que tem na série. Então assim, então não vai ser legal pra quem tá assistindo. Então aí, são 6 episódios curtíssimos, de 20 e poucos minutos, né? E aí realmente não teve como dar certo. Até que depois a mesma fórmula foi feita pro cinema, com basicamente a mesma história, né? E até aqui tá escrito como Esquadrão de Polícia, corra que a polícia vem aí. Exato, nesse DVD. Mas realmente, eu acho que no cinema, não só no cinema, a tela grande, mas o formato filme, eu acho que ele acabou sendo um pouco mais feliz, porque aqui os episódios, eles são idênticos, querendo ou não, os 6, eles são idênticos, o que muda são as piadas. A estrutura, né? Mas são bem a estrutura é igual. O que muda são as piadas dentro da estrutura. Então, tem o crime inicial. Cada episódio tem uma piada dentro de um crime, mas aí depois tem a investigação, depois o Frank Drebin vai pegar a informação com o engraxate, que é muito bom, né? O engraxate sabe tudo. Tem os personagens clássicos aí, né? Exato. Engraçadíssimos. Tem o elevador, então todos os episódios são idênticos, a única coisa que muda são as piadas dentro. Então eu acho que isso também pode cansar, assim. Tanto é que quando eu fui rever aqui a série pra gente gravar o programa, eu meio que fui fazendo uma maratona, assisti 3 episódios de uma vez, depois outros 3 de uma vez, e cansa um pouquinho, porque é a mesma coisa. O filme, querendo ou não, ele vai ter lá quase 2 horas de duração, no caso aí dessas comédias aí 90 minutos, né, a priori. Querendo ou não, você tem uma história em si, um arco que é todo engraçado, você tem os momentos de sketches, mas você tem piadas diferentes, né, então 90 minutos dessa série são piadas repetidas numa mesma estrutura. 90 minutos em um filme, eles fazem uma progressão, então acaba ficando um pouco mais interessante. O que você está falando realmente é o desenvolvimento, né? Quando você pega um longa, né? Você tem toda uma história e sim, né? Cada episódio do Esquadrão de Polícia, ele segue a mesma estrutura. E aí até uma coisa que eu falo, né? Então, eu lembro quando eu comecei a assistir Esquadrão de Polícia, e acho que a maioria das pessoas só descobriu o Esquadrão de Polícia depois que viu o Corra que a Polícia Vem Aí. Né? Porque aí, hoje a série é até um cult classic, né? Então, assim, meio perdida, mas pra quem gostou do Corra que a Polícia Vem Aí, começou a gostar também da série. Né? E aí, assim, sem dúvida, né? Então, cada episódio são tiros curtos ali e você tem a mesma estrutura, né? Os mesmos personagens, as piadas são quase as mesmas, mas são boas. São boas. Ótimas. E eu realmente, né, como eu fui assistindo os episódios em diversas vezes, né, e separadamente, eu tenho a ciência de que se você maratonar isso, como geralmente hoje em dia se faz, né, com uma série, você pega uma temporada e maratona, vai ser cansativo. Não tenha dúvida quanto a isso. Então, assim, a dica acho que fica para quem ainda não viu vem em tempos espaçados aí para você, acho que talvez aproveitar um pouco e prestar atenção, bastante atenção. Exato. Tem também um problema também que acho que chegou na série, que a gente estava até discutindo antes, que é a questão do tipo de piada que, por exemplo, aqui para o público brasileiro em específico, o primeiro episódio principalmente, você tem a primeira cena toda é uma piada com base só nos diálogos por conta do nome do cara, né? Então tem um personagem que se chama Twice. É engraçadíssimo, só que é engraçadíssimo se você entende inglês. Porque em português não funciona, porque o nome do cara, o sobrenome dele é Twice. Aí eles ficam falando, she killed twice. Daí, então matou 2 vezes? Não, mas quem matou 2 vezes? Não, mas morreram 2 pessoas. Mas o nome de um cara é Twice. No, I shot twice after Jim fell. You shot twice and Jim fell? No, Jim fell first and then I shot twice once. Who fired twice? Once. He's the owner of the tire company, Frank.
Então, assim, o diálogo em inglês faz sentido. Eu não vi a série em português, só vi ela em inglês e a legenda nem traduz isso aí, então é uns 5 minutos de diálogo que não faz sentido como piada e não faz sentido como Você diálogo. imagina o trabalho do cara que tá fazendo a legenda, né? O cara, Exato. deve Ele fica quebrar a perdido. cabeça, fica perdido, não tem como fazer, aí acaba não fazendo, na verdade. Então, e assim, não só nesses diálogos, como a própria as expressões também. Existem diversas expressões em inglês que funcionam na série, né? E aí você também tem que entender um pouquinho, que nem tava até falando antes, né? Que tem aquela cena que ele vai prender, né? Um bandido, né? Aí pede pros outros policiais, you can run the suspect in, né? Que é tipo, prenda o suspeito. Só que tem a palavra run, que é correr. Aí a piada aí os caras formam uma fila, aí dá um tiro pra cima e começa a correr, né? Pra prender. Então, assim, é uma piada que talvez, assim, se você tiver uma certa familiaridade, você vai acabar não entendendo e vai perder essa piada, né? Exato. Mas e aí, pô, se você consegue, né, abraçar tudo, né, aí você vai se divertir bastante. Exato. E tem também, acho que, questão de orçamento, né? Os filmes, obviamente, eles têm um orçamento maior, então eles conseguem fazer piadas maiores, outros tipos de piada. O próprio primeiro filme, no último segmento, onde tá tendo aquele jogo de beisebol, eles fazem várias piadas assim, então o cara perdendo a cabeça quando vai pegar a bola, não sei o quê. Então, querendo ou não, eles conseguem deixar o negócio mais engraçado por mais tempo e com piadas diferentes, né? Aqueles por conta do orçamento, tá? Os cenários são muito limitados. Ali, pô, tem uma piada no primeiro filme que eles fazem lá no aeroporto, então eles conversando e lá no final tem as malas caindo e tudo mais, de qualquer jeito. Então, isso daí também acaba afetando um pouco. E muito do que tá no filme também, eles pegam, né, como ideias da própria série, mas eles alteram outras coisas também. E é curioso que até o Nordberg, né, que é o ator que no filme é o O.J. Simpson, aqui é um cara branco, né, enfim, um grandão, que é super engraçado, que é o bobão, né, também é meio bobão, que ele é engraçado também, além de personagens que se tornaram icônicos, né, dentro da série, que a gente já falou, do engraxate que sabe tudo, né, ou o policial tão alto que ele não entra no enquadramento da cena, né, aí isso gera diversas brincadeiras e também o próprio, né, a genialidade dos finais de cada episódio, né? Que você tem lá o freeze que eles fazem, que eles brincam com isso também, que eu acho genial. Tem um melhor que o outro, né? Um mais engraçado que o outro. Exato. E até aproveitando esse negócio que você falou dos atores, né? Então a série, os atores, tirando o Leslie Nielsen, todos eles eram outros, né? Do que do filme. Eu nem sei quem é o Nordberg, eu nem sei. O Nordberg, eu também não lembro, mas ele participava do seriado do Missão Impossível, com Martin Landau. Só que eu não vou lembrar o nome dele e tal. Mas os atores no filme, então o próprio O.J. Simpson, aí o outro que faz o Ed também, que me fugiu o nome, eles são mais carismáticos, né? O O.J. Simpson perdeu um pouquinho o carisma, né? Depois que ele foi envolvido naquele crime. Mas, ainda assim, era mais carismático. Até mesmo porque a própria câmera do cinema, eles conseguiam fazer uns close que pegava aquelas expressões mais engraçadas, tal. Então, tem várias questões que fizeram com que os filmes fizessem mais sucesso do que a série de fato. Talvez até mesmo porque o próprio Leslie Nielsen, antes da série, ele fazia só papéis sérios. Então, ele não era visto também como um ator cômico. É que ele fez o Aperte Cintos Piloto Sumiu, né? Então, mas ele era um personagem muito secundário também, né? O principal era o cara lá. Sim, mas acho que ali que ele... que descobriram a veia dele meio, assim, cômica, né? Então, e até porque o personagem lá do Aperte Cintos Piloto Sumiu, o Leslie Nielsen, ele mantém um mesmo estilo, assim, né? Tipo, meio bobo. A própria roupa, o figurino dele é o mesmo e tal. Mas outra coisa que eu acho que também fez o filme ter um pouco mais de sucesso, até mesmo em cima da atuação do Leslie Nielsen, é que na série ele é um pouco mais sério, né? Você percebe que ele é um pouco mais... É claro, tem as piadas no diálogo e tal, mas você percebe que ele é um pouco mais sério e as piadas vão indo em torno e a fala dele, ele não tem a intenção de ser engraçado. Tipo, ele como personagem. A fala acaba sendo engraçado, só que ele como personagem acho que é sério. E no filme você vê que ele é um pouco mais, assim, um pouco mais over, assim, tá um pouco mais solto. E isso acho que digere um pouco melhor. E é claro, aí depois ele deslanchou na comédia, só fez comédia a partir daí, né? Bom, então, não, é isso, né? Se você ainda não viu aí o Esquadrão de Polícia,
vale bastante a pena, mas acho que vale fazer dessa forma. Estrutura são bem parecidas dos episódios, então assista um, assista outro, dá mais um tempinho, vê mais um, tenta dar uma espaçada aí para poder assistir, que aí você vai curtir, mas presta bastante atenção porque tem muita piada. Várias vezes rever, né? Eu já revi várias vezes também, você acaba pegando outras piadas que são ótimas. Não, e é engraçado que o Trios As, eles repetem as piadas não só dentro dessa série, né, Esquadrão de Polícia, que a polícia vem aí e tal, mas nos filmes, né, no próprio Airplane tem a piada do nome, né, com o Roger. Sim. O Roger That, daí o cara que é chamado Roger, o quê? Tem o Shirley também, né? É verdade. Não, em todos os filmes que a piada também é em inglês, né, cara? Exato. Tipo, se você não sabe, também você nem saca, né? Ó, a sireninha do Frank Derby. Então é isso, pessoal, nós trouxemos de novo o Triozaço para falar aqui. Dessa vez foi uma dica de uma série para ver aí na sua casa. Ou para comer. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família.